Um Data Warehouse é um tipo especial de banco de dados. Ele é projetado para análise e geração de relatórios. Armazena dados históricos de várias fontes. É orientado por assunto, como vendas ou marketing. Também é variante no tempo. Isso permite a análise de tendências e não é volátil. Os Data Warehouses desempenham um papel crucial nas empresas modernas. Eles servem como repositórios centrais de dados históricos. Esses dados são inestimáveis para a tomada de decisões informadas. Ao analisar tendências passadas, as empresas podem identificar padrões e insights. Por exemplo, uma empresa de varejo pode usar um Data Warehouse para rastrear dados de vendas ao longo do tempo. Isso pode revelar quais produtos estão tendo um bom desempenho. Também pode identificar padrões de compra sazonais. Ao analisar esses dados, a empresa pode otimizar o estoque. Também pode personalizar campanhas de marketing para obter melhores resultados. O Data Warehousing permite que as empresas vão além das operações do dia-a-dia. Permite que se concentrem no planejamento estratégico e na otimização. Isso leva a uma melhor eficiência, melhor tomada de decisão e uma vantagem competitiva mais forte. Big Data é um termo que descreve volumes massivos de dados. Esses dados são muito grandes para bancos de dados tradicionais lidarem. É caracterizado por 3 atributos principais: volume, variedade e velocidade. Volume se refere à grande quantidade de dados. Variedade se refere aos diferentes tipos de dados. Isso pode incluir dados estruturados como números e datas. Também pode incluir dados não estruturados como texto, imagens e postagens em mídias sociais. Velocidade se refere à velocidade com que os dados são gerados e coletados. As ferramentas tradicionais de processamento de dados têm dificuldades com Big Data. Novas tecnologias e abordagens são necessárias para armazenar, processar e analisar esses dados de forma eficaz. A análise de Big Data permite que as empresas extraiam insights valiosos desses conjuntos de dados massivos. Big Data tem inúmeras aplicações em vários setores. Um caso de uso proeminente é a análise do comportamento do consumidor. Ao analisar grandes conjuntos de dados de transações de clientes, histórico de navegação e atividade em mídias sociais, as empresas podem obter uma compreensão mais profunda de seus clientes. Essas informações podem ser usadas para personalizar campanhas de marketing. Também pode melhorar o atendimento ao cliente e desenvolver novos produtos e serviços. No setor financeiro, o Big Data é usado para a detecção e prevenção de fraudes. Ao analisar padrões de transações em tempo real, as instituições financeiras podem identificar atividades suspeitas. Isso ajuda a prevenir transações fraudulentas e proteger seus clientes. O Big Data também está transformando o setor de saúde. É usado para analisar dados de pacientes, rastrear a propagação de doenças e desenvolver novos tratamentos. Seção 5. Data Warehousing versus Big Data, uma comparação detalhada. Data Warehousing e Big Data têm características e propósitos distintos. Data Warehousing, estruturado, sistemas internos, terabytes a petabytes. Big Data, estruturado, semi-estruturado, fontes internas e externas, petabytes a exabytes. Tempo real ou quase tempo real. Ferramentas: Hadoop, Spark, NoSQL. Casos de uso: modelagem preditiva, aprendizado de máquina. Seção 6. A sinergia de Data Warehousing e Big Data. Data Warehousing e Big Data não são mutuamente exclusivos. Eles se complementam. As tecnologias de Big Data podem aprimorar o Data Warehousing. Eles podem lidar com o volume e a variedade crescentes de dados. O Data Warehousing fornece uma estrutura estruturada para organizar e analisar dados. Isso torna mais fácil extrair insights significativos do Big Data. Por exemplo, uma empresa pode usar tecnologias de Big Data. Eles podem coletar e processar dados de mídia social. Esses dados podem então ser integrados ao seu Data Warehouse.
Isso permite que eles analisem o sentimento do cliente junto com os dados de vendas. Ao combinar os pontos fortes de ambas as abordagens, as empresas podem obter uma visão mais abrangente de suas operações e clientes. Isso leva a uma melhor tomada de decisão, melhor eficiência e uma vantagem competitiva. Seção 7. Construindo um Data Warehouse de e-commerce. Um exemplo prático. Vamos considerar uma empresa de comércio eletrônico que deseja construir um Data Warehouse. Seu objetivo é analisar o comportamento do cliente, rastrear tendências de vendas e otimizar suas campanhas de marketing. O Data Warehouse irá integrar dados de várias fontes. Essas fontes incluem sua loja online, sistema de gerenciamento de pedidos e gerenciamento de relacionamento com o cliente ou sistema CRM. O Data Warehouse conterá várias tabelas orientadas por assunto. Essas tabelas incluem clientes, produtos, pedidos e campanhas de marketing. Cada tabela armazenará atributos relevantes. Por exemplo, a tabela de clientes armazenará a identificação do cliente, nome, endereço de e-mail e histórico de compras. Essa abordagem estruturada permite que a empresa de comércio eletrônico acesse e analise seus dados facilmente. Eles podem usar esses dados para identificar seus clientes mais valiosos. Eles também podem personalizar seus esforços de marketing. Seção 8. ETL. A espinha dorsal do Data Warehousing. ETL significa extrair, transformar, carregar. É um processo crucial no Data Warehousing. Envolve a extração de dados de várias fontes. Em seguida, ele transforma os dados em um formato consistente. Finalmente, ele carrega os dados no Data Warehouse. O processo de extração envolve a conexão a várias fontes de dados. Essas fontes podem ser bancos de dados, arquivos simples ou APIs externas. Depois que os dados são extraídos, eles precisam ser transformados. Isso garante que os dados de diferentes fontes sejam consistentes e compatíveis com o esquema do Data Warehouse. A transformação pode envolver limpeza de dados, conversão de dados ou agregação de dados. Finalmente, os dados transformados são carregados no Data Warehouse. Esse processo garante que o Data Warehouse seja preenchido com dados precisos e confiáveis. Seção 9. SQL e Data Warehousing. Uma parceria poderosa. SQL, que significa Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem poderosa. É usado para gerenciar e consultar dados em bancos de dados relacionais. Ele desempenha um papel vital no Data Warehousing. SQL é usado para criar o esquema do Data Warehouse. Ele define as tabelas, atributos e relacionamentos entre eles. As consultas SQL são usadas para extrair dados do Data Warehouse. Esses dados são então usados para análise e relatórios. SQL oferece uma ampla gama de funções e operadores. Essas funções e operadores permitem que os analistas realizem cálculos e agregações complexas nos dados. A combinação de SQL e Data Warehousing fornece uma estrutura robusta para análise de dados e tomada de decisão. Permite que as empresas obtenham insights valiosos de seus dados. Seção 10. O futuro dos dados. Tendências e previsões. O mundo dos dados está em constante evolução. Novas tendências e tecnologias estão surgindo. A ascensão dos data warehouses baseados em nuvem é significativa. Eles oferecem escalabilidade, flexibilidade e custo-benefício. O uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina está crescendo. Algoritmos de IA e ML automatizam a análise de dados. Isso permite decisões mais rápidas e informadas. Seção 11. Conclusão: abraçando a era orientada a dados. No cenário empresarial de hoje, os dados são um ativo valioso. Data Warehousing e Big Data são ferramentas essenciais. Eles liberam o poder dos dados. O Data Warehousing fornece uma estrutura estruturada para armazenar e analisar dados históricos. Isso permite que as empresas acompanhem o desempenho e tomem decisões informadas.
As tecnologias de Big Data estendem essa capacidade. Elas lidam com volumes massivos de dados estruturados e não estruturados. Isso abre novas possibilidades para insights em tempo real e aprendizado de máquina. Ao abraçar essas tecnologias, as empresas podem obter uma vantagem competitiva.